quando a gente olha os textos bíblicos, nós vamos perceber muitas vezes pessoas que se aproximam de Jesus com pensamentos ou prioridades ou ideias que estão indo na contramão daquilo que Jesus enxerga como necessário, como urgente para a vida das pessoas. É impressionante perceber quando, em João 11, por exemplo, chega o mensageiro enviados, né, por Marta e Maria, dizendo, olha, aquele quem você ama está doente. A urgência, a mente, os pensamentos, a oração de Marta e Maria era, vem rápido, porque o meu irmão precisa ser curado por você. Veja, a mente e os pensamentos deles estavam todos direcionados a uma necessidade que eles tinham. Enquanto isso, a resposta de Jesus é, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, é para o Filho de Deus ser por ela glorificado. E aonde que está, então, a mentalidade delas? Se essa é a resposta, logo o meu irmão não vai morrer. Mas não era disso que, de fato, elas precisavam. Não era exatamente isso que elas precisavam contemplar. Elas não precisavam contemplar uma mera cura, elas precisavam contemplar algo muito mais extraordinário e sequer possível para a teologia do seu tempo, que era um homem, depois de 4 dias, voltar à vida. Então, parece que os evangelhos vão apresentando pessoas que se aproximam de Jesus com uma necessidade ou com uma urgência que na sua cabeça, nos seus pensamentos, é de fato aquilo que eles precisam. Mas Jesus vai apresentar uma outra necessidade. Por exemplo, Lucas 5. 4 amigos se juntam, pegam o seu amigo que é coxo, carregam ele até Jesus. E quando eles chegam diante de Jesus, tem uma multidão ali. Olha o trabalheira. Eles pegam esse homem coxo, sobem com ele no telhado. Você já subiu com alguém? Já subiu um telhado carregando algum tipo de peso? Não só é perigoso, mas é um negócio complexo. Eles destelham e descem o amigo diante de Jesus. O texto de Mateus, Lucas 5, vai dizer que Jesus, vendo-lhes a fé, fala essa frase. Homem, estão perdoados os teus pecados. Será que é esse o assunto que norteava a mente daquele coxo? Será que aqueles 4 homens se aproximaram de Cristo, subiram, tiveram todo aquele trabalho para que os pecados deles fossem perdoados? É óbvio que não. Sequer talvez pensavam sobre isso. Mas Jesus, olhando dentro da alma daquele indivíduo, ele vê algo mais urgente do que andar. Por isso, eu quero que a gente observe o texto e perceba como que o texto apresenta homens se aproximando de Jesus sem entender aquilo que é realmente necessário para a sua vida, para a sua existência. E como que esse Jesus, que conhece bem a natureza humana, consegue observar e direcionar esses homens para aquilo que é realmente importante. Então, leamos a palavra de Deus com toda reverência, mas ainda sentados, o texto de João, capítulo 2, versículo 23, até João, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Versículo 1 do capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é
todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Deus, porque podemos, ó Deus, ser confrontados, tratados, ensinados, curados, libertos pela Tua palavra. Que a Tua santa palavra, ó Deus, possa penetrar os nossos corações, confrontar as nossas vidas, o nosso viver, e de alguma forma, Deus, nos conscientizar daquilo que realmente é urgente para as nossas vidas, para a nossa existência, para aquilo que realmente importa. Abre os nossos olhos, abre as nossas mentes, para que vejamos aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Fala com a gente, ó Deus. Essa é a nossa oração essa noite. Em nome santo de Jesus oramos. Amém. Eu fiz questão de ler o finalzinho do capítulo 2, porque o texto diz que, devido aos sinais que Jesus fez em Jerusalém, muitas pessoas creram em Jesus. Mas que Jesus não se dava a eles, porque Jesus bem conhecia eles. E não precisava que ninguém falasse com ele, porque Jesus conhecia a natureza deles, o que é de fato ser o homem. E é interessante porque, depois de fechar o capítulo 2 com essa narrativa, João começa então o capítulo 3 com uma nova narrativa, onde o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, João apresenta Jesus se relacionando com pessoas e mostrando a essas pessoas que ele conhece profundamente o que cada um deles é e o que cada um deles precisa. Por exemplo, Nicodemos, o texto que a gente acabou de ler. Ele chega à noite para falar com Jesus, e Jesus parece que já tinha uma pauta definida para tratar com Nicodemos, certo? Agora olha que interessante, Nicodemos sabia de fato quem Jesus era? Não. O texto diz que Nicodemos chega para ele de noite e fala assim: Rabi, mestre, nós sabemos que você é um mestre vindo da parte de Deus. Então veja, Nicodemos olha para Jesus como um grande intelectual, como alguém que é um cara que conhece profundamente a lei de Deus, a vontade de Deus, e que Deus de alguma forma está endossando o seu ministério. Ele não entende Jesus como quem ele de fato é. Ele não entende Jesus como o Cristo, o Messias. Ele não entende Jesus como o Verbo. Ele não entende Jesus como a própria vida. Ele entende Jesus, ele acredita que Jesus é um grande mestre enviado. Ou seja, ele não conhece de fato quem Jesus é. Olha que interessante, no próximo capítulo, capítulo 4, a mulher samaritana. A mulher samaritana fala assim: Senhor, quem é você? Você por acaso é maior do que Jacó? Que nos deu do poço, ele mesmo bebeu e o seu gado? Para essa mulher, Jesus fala assim: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Já o próximo é o coxo do tanque de Betesda, capítulo 5. O texto diz que o cara está 38 anos coxo, tentando ser curado. Jesus cura ele, quando ele é questionado, ele nem sabe quem o curou. Ah, foi um homem aí, quem é? Não sei. Veja, olha que interessante. Jesus se apresenta a esses próximos três personagens que não o conhecem de fato. Mas o que é mais interessante aqui é que no capítulo 3, Jesus não espera uma pergunta de Nicodemos. Jesus já apresenta a Nicodemos uma necessidade. Já apresenta a Nicodemos uma resposta a algo que ele sequer perguntou. Nicodemos parece ter chegado lá com o intuito de fazer criar um vínculo, um relacionamento com Jesus. Aumentar o seu... Qual é o nome que se dá quando você aumenta o grupo de pessoas que você conhece no mundo dos investimentos? Assim, o networking, obrigado. Parece que ele queria aumentar o networking dele. O Senhor mestre vindo da parte de Deus. E Jesus responde friamente: se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Me perdoa. Olha que interessante.
Nicodemos, igual a mulher samaritana, igual o homem do tanque de Betesda, o coxo do tanque de Betesda, não tinha uma clareza sobre a sua necessidade. Ele não tinha lucidez sobre o que de fato ele precisa. E é impressionante perceber como que isso, há 2000 anos, está sendo demonstrado, e há 2000 anos o ser humano ainda continua a procurar e a buscar respostas, ou, de alguma forma, direção de coisas que não são, de fato, o foco da existência humana. É só a gente refletir sobre a pergunta que foi feita. O que mais consome hoje os seus pensamentos? São questões essenciais? Tem a ver com a sua eternidade? Ou se você parar para pensar com sinceridade, não tem muito a ver nem com eternidade e nem com questões essenciais. Tem mais a ver com questões passageiras, questões que as nossas vidas muitas vezes não dependem daquilo. Eu estou sem celular, né? Então se você está mandando mensagem para mim e eu não estou respondendo, normalmente seria porque eu estou esquecendo, mas dessa vez é porque eu estou sem acesso ao celular mesmo. E é engraçado, né? Porque parece que está faltando uma perna nossa. Você já sentiu o celular vibrar quando ele não está no seu bolso? É uma coisa estranha isso, né? Isso mostra para a gente como que nós estamos nos apegando e trazendo para o nosso dia a dia instrumentos que nem sempre são tão relevantes assim. Agora, sabe o que é assustador perceber? Que quando eu percebi que o meu celular talvez não voltaria, alguns pensamentos me vieram na mente, tipo, como é que eu vou pagar as contas? Porque todos os meus cartões estão no meu celular. Como é que eu vou fazer a transferência de pagamentos? Porque agora a gente só usa o Pix e está no celular. Mas depois que eu entendi que eu vou ter que dar um jeito, vou ter que baixar o aplicativo celular da minha esposa, o que é um perigo, né? Depois que eu entendi que eu teria outras formas de solucionar isso, eu percebi que a minha vida, de fato, não vai mudar pela ausência dele. Hoje eu estava aqui estudando os textos mais uma vez, e eu reparei que eu conseguia produzir até mais sem o celular, que muitas vezes é uma ferramenta para me ajudar a me localizar nos textos com mais facilidade. Não é interessante perceber que aquilo que às vezes nós pensamos ser muito importante, às vezes nos atrapalha a entender ou a fazer o que é básico? Eu achava que aquilo ia me gerar um transtorno maior do que está me gerando, mas, na verdade, está me gerando resultados melhores do que eu estava esperando. Mas é muito interessante perceber que Nicodemos se aproxima de Jesus, parece sem saber direito o porquê está se aproximando de Jesus, e Jesus declara a Nicodemos um ponto essencial. Deixa eu repetir para você. Essencial para a sua e para a minha vida. Qual é o assunto que Jesus aborda? Nascer de novo. O que talvez para Nicodemos tivesse completamente resolvido na sua mente e no seu coração, foi o assunto mais urgente que Jesus sequer fez aquela conversa, aquele momento de sala ali. Ele foi direto no assunto, contundente ao assunto. Ele literalmente ignorou o elogio que Nicodemos fez para tratar o que é urgente na vida de Nicodemos. Então eu preciso te fazer essa pergunta. Talvez você já esteja cansado de ouvir sobre esse assunto. Mas eu preciso fazer mesmo assim. Você já nasceu de novo?
E observem que nascer de novo, quando a Bíblia apresenta isso, não está falando sobre você mudar de religião. Não está falando sobre você mudar de hábitos. Não está falando sobre você mudar da forma como você se veste. Nascer de novo, segundo o que Jesus está narrando aqui, tem a ver com você ser mudado de dentro para fora. Eu conheço pessoas que se vestem impecavelmente, que frequentam semanalmente a igreja. Pessoas que não falam palavrão, não bebem, não fumam. Pessoas que dão dízimo religiosamente. Mas pessoas como Nicodemos, que precisam nascer de novo. Você tem noção do que isso quer dizer para Nicodemos? Nicodemos era um mestre, é o versículo 1, olha o que o versículo 1 vai dizer. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um príncipe, um principal dos judeus. Em outra tradução vai estar príncipe. Alguém que literalmente se destaca. Ele era um fariseu, um homem extremamente religioso. Ele era um rabino, ou seja, as pessoas, ele tinha seguidores que estavam atrás dele o tempo todo, querendo aprender e entender como é que eles deveriam viver. Eles deveriam viver como Nicodemos. Ele era um homem extremamente bem-sucedido, financeiramente falando. E quando ele se aproxima de Jesus, um homem que nenhum de nós iríamos sequer cogitar a hipótese desse homem precisar de um novo nascimento. Quando ele se aproxima de Jesus, a primeira frase que Jesus diz para esse homem é: importa ao homem nascer de novo. E aí fica uma curiosidade no nosso meio. Nicodemos faz uma pergunta quase que boba. Mas como que é isso, né? Como que um homem, sendo velho, vai nascer de novo? Ele pode voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus, então, repete a lógica, dizendo, ele precisa nascer da água e do Espírito, senão, se quer ver esse reino, ele verá. Então, Jesus explica de uma forma bem básica, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E o vento, ele sopra onde quer, a gente ouve a sua voz, mas a gente não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são todos os que são nascidos do Espírito. O primeiro ponto da nossa mensagem é, para nascer de novo, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. No versículo 14 e 15, Jesus explica isso de uma forma mais abrangente ainda. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olha que interessante. Não existe salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. E o que Jesus está deixando claro aqui, todo mundo lembra dessa narrativa de Números 21? Quando o povo começa a murmurar, começa a reclamar, começa a dizer que por que Deus nos trouxe para esse deserto? Por que a gente tem que passar por isso? Ah, mas esse deserto é muito ruim. Ah, mas esse sol é muito quente. Ah, mas esse pão que Deus envia do céu, que pão miserável é esse? E o texto diz, em Números 21, que Deus envia serpentes e a nação começa a ser picada e começa a morrer. E então o povo se conscientiza de que o que eles fizeram, de fato, era um grande pecado contra Deus. E eles vão até Moisés e dizem, Moisés, nós pecamos contra Deus. Nós estamos reclamando, murmurando de Deus. Fala com Deus, ora com Deus para que Ele responda a gente. Então Moisés vai falar com Deus e Deus fala o seguinte, Moisés, faz uma serpente de bronze.
levanta ela no madeiro, coloca ela para cima, e todo mundo que for picado, ao olhar para essa serpente de bronze, vai viver. É interessante, é lindo demais perceber como que o Antigo Testamento está o tempo todo apontando para a salvação de Deus lá na frente. Então Jesus está dizendo o seguinte, de uma forma muito clara: eu sou essa serpente que deve ser levantada para que todos que olharem para ela, crendo nela, sejam salvos. Sabe o que é assustador nesse processo? Existem paralelos a essa narrativa muito interessante. Por exemplo, os homens estavam no deserto e começaram a reclamar daquele pão que Deus enviou. Agora Jesus está aqui e ele fala abertamente aos judeus no capítulo 6, eu sou o pão que desceu do céu. E sabe o que o pessoal faz? Duro é esse discurso. Quem pode suportar esse discurso? E mais uma vez recusam o pão que desceu do céu. Rejeitam o pão que desceu do céu. É o que João 1 vai dizer. E o verbo se fez carne. Desculpa, e o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o aceitaram. Mas a todos que aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, quando o assunto é o novo nascimento, é que nós não somos nascidos de novo porque frequentamos a Igreja Batista do Bingen. Nós não somos nascidos de novo porque seguimos uma pauta certinha a se fazer. O segundo texto que nós estamos observando, nós nascemos de novo, nós somos refeitos através desse encontro com esse que foi levantado no madeiro. Todos que olham para este e creem nele, esses terão acesso a essa nova jornada, essa nova vida, essa vida transformada. É impressionante observar que Jesus faz questão de dizer para Nicodemos que nesse processo de nascer de novo, precisa-se ter esse encontro com ele. Precisa ter um encontro com o batismo de João, que é a palavra do batizado na água. Quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino. Esse nascido da água é literalmente o que João está fazendo, anunciando, declarando. Qual é a pregação de João? A pregação de João é: arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e sejam batizados. Qual é a lógica disso? Todo ser humano que se identifica pecador deve confessar esse pecado, confessar essa realidade e se apresentar diante daquele que pode solucionar a problemática do pecado. A problemática é essa, que o seu estilo de vida, a sua igreja, as suas roupas, a forma, os seus jargões de crente não resolvem. Não resolvem. Nicodemos tinha todas as características de um homem pronto para entrar no reino dos céus. Agora, o que Jesus falou para ele é: tudo isso que você tem é insuficiente. Será que nós nos entendemos assim? Será que nós conseguimos olhar para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, para a nossa religião, para as vestes que usamos, para os jargões que usamos, e falar assim: ok, eu aprendi a fazer desse jeito, eu fui introduzido numa cultura que trazia essa realidade, mas isso é insuficiente. Tudo isso que muitas vezes, dentro da religião do nosso país, cristã, protestante, é algo que toma uma parcela enorme da vida do indivíduo, sim ou não? Quando a gente pensa no que a religião protestante hoje convida o indivíduo a praticar e a viver, a gente percebe que morde uma parcela grande do dia dele, não morde? Da semana dele? O cara vai, se você é crente mais antigo então, quantas vezes você tinha que ir na igreja por semana? Hã? Vamos lá. Se você é crente antigo, da raiz, né? Quantas vezes você ia na igreja? Se você é batista, porque se for maranata é 6, mas se você é batista, você ia pelo menos 3 vezes na igreja.
3 vezes você estava lá. Culto de quarta, domingo de manhã, para EBD, né? E domingo à noite. Pensa em tudo isso que a gente foi ensinado a fazer. Nicodemos não fazia isso, não. Nicodemos ia todo santo dia no templo. 3 vezes por dia no templo. A oração nona, a oração do meio-dia e a oração do final do dia. Nicodemos jejuava 2 vezes por semana. Nicodemos dava o dízimo de absolutamente tudo o que ele recebia. Nicodemos se vestia de uma forma apropriada, impecável. Nicodemos não tinha o suficiente para sequer ver esse reino. Não é urgente a gente entender isso? Não é urgente a gente entender que não tem absolutamente nada que eu e você possamos fazer, absolutamente nenhum estilo de vida que podemos viver, que deveria gerar nos nossos corações um sentimento de segurança no quesito: tenho direito de ir para o céu, tenho direito de ver o reino, tenho direito de adentrar a ele. Não é assustador isso? E como é que se resolve isso? Ele vai deixar claro para a gente. Qual é o resultado? Você tem que nascer de novo. Alguém aqui sabe como nascer de novo? Levanta bem alto a mão. Ok? O que Jesus vai deixar claro é: se você não entender quem de fato eu sou, se você não tiver um encontro comigo, se você não entender quem de fato eu sou, nada disso que você faz será suficiente. Aí nós começamos a perceber a urgência de eu e você entendermos com sinceridade e conhecermos com sinceridade quem Jesus é. Porque tanto Nicodemos, quanto a mulher samaritana, quanto o coxo de Betesda, nenhum deles sabia de fato quem Jesus era. Olha que interessante. Nicodemos tinha uma fé em Jesus a partir daquilo que os olhos deles viram. Eles viram Jesus, ele viu Jesus fazer milagres. Então ele se aproxima de Jesus com a fé que ele tem naquela figura, Jesus, o homem que Deus permite fazer milagres. E Jesus está dizendo: não, essa sua percepção minha está equivocada e não está tudo bem com isso. Olha o perigo que é você acreditar num Jesus da sua cabeça. Olha o perigo que é eu e você nos aproximarmos de Jesus achando que estamos elogiando Ele, falando: mestre, eu bem sei que você é um mestre vindo da parte de Deus, porque você fez coisas lindas. Você é um ser lindo. Mas sem entender quem de fato esse Jesus é. Esse nascimento, esse novo nascimento, se torna não só improvável, mas biblicamente impossível. Não estou falando que você tem que entender teologicamente todas as facetas do Cristo, não. Porque não é isso que Jesus está apresentando. O que Jesus está apresentando é: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas eu não consigo entender isso. Como que você não consegue entender isso? Observa o que os textos estão dizendo lá atrás. Por exemplo, Ezequiel, capítulo 32, versículo 26. Vamos lá comigo rapidinho. Olha a promessa que Deus faz a Ezequiel, ao seu povo. Preste atenção no versículo 25, na verdade. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de toda a vossa imundície, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Lembra quando ele falou que o homem precisa nascer da água e do espírito?
essa mesma narrativa. Ele está dizendo lá atrás que Deus iria se aproximar do seu povo, e iria purificar o seu povo com água pura. Pegaria o seu coração, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, e colocaria agora o seu espírito nessas pessoas. E as pessoas iriam viver a partir dessa experiência, seguindo, obedecendo e conduzindo as suas vidas a partir dessa experiência. Não a partir de uma religião nova, mas a partir daquilo que Deus revelou e fez na vida do indivíduo. Nascer de novo é urgente aos nossos dias. É algo que de fato Deus está fazendo e Deus fez. Parte dele. Ele foi de alguma forma e confrontou Nicodemos, deixando claro a Nicodemos que toda aquela forma de viver, estilo de vida que ele tinha, se faltasse esse encontro com aquele que foi levantado, seria insuficiente. Agora, vamos observar de novo a crise que gera no coração de Nicodemos isso. Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos fica em crise. Então, mas como é que é isso? Jesus, eu tenho, 50 anos de vida, vivendo para, de alguma forma, chegar diante de Deus e ouvir de Deus: vem, você filho de Abraão, que seguiu a minha lei direitinho, vem. E Jesus está dizendo: não. Tudo isso foi insuficiente. Pastor, estou saindo aqui meio depressivo, essa conversa sua aí está dizendo que tudo o que eu fiz e vivi na minha vida foi insuficiente. Sim e não. Sim, se faltou essa experiência, esse divisor de águas. Por isso eu comecei essa mensagem perguntando: você já nasceu de novo? Pensa comigo, o que significa isso? Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Esse é um dos resultados do novo nascimento. Você pensa e busca aquilo que a mente de Cristo busca? Você pensa e você se identifica buscando, pensando aquilo que Jesus pensa? Vamos lá. Pensa em você antes do seu contato com Jesus. A sua vida, os seus sonhos mudaram? Aquilo que te trazia prazer, desejo, alegria, mudou? A sua pátria mudou? Porque é isso que Paulo vai dizer em Filipenses. A nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor. Pensa comigo, por que você está insistindo, pastor, em me fazer pensar? Porque é urgente. É urgente. O que Nicodemos não entendia é que o que na cabeça dele estava tudo muito bem resolvido, para Jesus não estava nada resolvido. Aquilo que não era urgente para Nicodemos, e talvez seja para você, talvez seja para mim, era extremamente urgente para Jesus. O que Nicodemos estava querendo resolver, Jesus sequer tocou no assunto, mas o assunto que ele sequer pensou, Jesus foi repetidas vezes a ele. Então eu preciso te fazer essa pergunta: você já nasceu de novo? A sua pátria mudou? Os seus medos mudaram? Porque
Aquilo que você temia mudou? Porque parece que quando a gente olha para os personagens que estão sendo impactados por isso, por essa narrativa que João está dizendo, parece que muita coisa mudou. Vamos fazer um resumo aqui rápido, para a gente identificar o que é um renascimento e o que talvez não seja um renascimento. Como que a mente dos discípulos eram? Sobre o que eles estavam focados? Eles estavam focados num reino terreno. Atos capítulo 1, os discípulos se aproximam de Jesus e falam: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, é agora que a gente vai reinar com o Senhor, é agora que tudo vai dar certo. A resposta de Jesus: não vos compete saber tempos e épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas virá sobre vocês poder e vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que é interessante? Depois que essa palavra de Jesus se cumpre em Atos 2, você não vê mais questionamentos sobre é agora ou não o reino. Sabe que aqueles homens estavam preocupados demais sobre quem era o maior, sobre quem ia lavar o pé de quem, sobre quem ia sentar do lado direito ou esquerdo de Jesus. Sabe agora qual é a discussão desses homens? Eles não estão mais discutindo sobre nada, porque eles estão preocupados demais, pregando, transmitindo, apresentando esse Jesus. Percebe como que a mentalidade mudou? Percebe como aquilo que eles almejavam deixou de ser aquilo que eles miravam, agora não é mais isso. Eu não estou mais preocupado com quem senta à direita, quem senta à esquerda. Eu não estou mais preocupado se eu estou usando a camisa da marca tal ou da menos popular. Eu não estou mais preocupado se eu estou com um carro de 200 mil, um carro de 50 mil, se eu estou andando de ônibus. Eu já não estou mais preocupado com essas questões. Eu estou preocupado com outras questões. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já nasceu de novo? Porque se a mente muda, se a mentalidade muda, o coração, ele é literalmente sacado, esse coração de pedra, e é colocado um coração de carne. Porque o mesmo homem que prontamente lança a mão da espada e decepa a orelha de Malco, no capítulo 22 de Lucas, esse mesmo homem que se acovarda diante dos soldados, dizendo que sequer conhece Jesus, esse homem, segundo os pais da igreja, não vai se conformar em morrer como seu mestre e vai pedir para ser crucificado de cabeça para baixo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já nasceu de novo? Porque aquilo que você teme já foi completamente transformado? Porque aquilo que Pedro tanto temia, que o fez negar Jesus, não uma, não duas, mas 3 vezes, aquilo que Pedro tanto temia, que o seu mestre, aquele que ele escolheu seguir e viver, recebendo a poeira dos seus pés, foi crucificado. Lembra quando ele virou para Jesus e falou assim: não, longe de ti, Senhor. Deus não vai deixar isso acontecer com você. Onde já se viu o Cristo de Deus, o ungido de Deus, sofrer e ser crucificado? Não, isso não vai acontecer. Deus não vai deixar isso acontecer. E teve que ouvir de Jesus: para trás de mim, Satanás. Porque você cogita, você pensa, você deseja as coisas dos homens e não as de Deus. Esse mesmo homem, quando nasceu de novo, quando Deus tirou esse coração dele, que fazia ele olhar para os seus irmãos como menores, menos corajosos, menos capazes do que ele, porque ele alegou exatamente isso, não foi? Esses aí podem até te negar, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Esse mesmo homem, depois que nasce de novo, ele fala essas palavras: israelitas, capítulo 3 de Atos, por que vocês olham para nós como se pelo nosso poder ou pela nossa própria piedade tivéssemos feito esse homem andar? Foi o poder que está no nome de Jesus, que deu plena saúde a esse homem. Pedro já tinha agora a consciência de que nem o poder de curar e nem a piedade de desejar o bem para aquele homem vinha dele, era oriundo do seu coração. Era oriundo de um coração que foi sacado e colocado outro, e de um espírito que está habitando na vida dele. Deixa eu fazer de novo essa pergunta. Você já nasceu de novo?
Porque se o novo nascimento muda a sua mente, muda também o seu coração, muda definitivamente a nossa pátria. Atos 2 vai fazer uma narrativa muito interessante, que a igreja, ela sofreu um tipo de impacto com a descida do Espírito, a ponto das pessoas já não olharem para as suas coisas como propriamente suas. Mas tudo era de todos. Então, se alguém tinha uma necessidade, as pessoas que tinham mais condições vendiam suas propriedades e bens e levavam aos pés dos apóstolos, que repartiam de acordo com a necessidade uns dos outros. E alguns vão dizer, não, mas eles faziam isso porque eles tinham a expectativa de que o Jesus iria voltar a qualquer momento. Sim, e você não está com essa expectativa? Mas uma das grandes características de um novo nascimento é justamente um desapego. É um se despir, como Paulo vai dizer a carta à igreja de Éfeso, de uma natureza e de um apego terreno enorme. E uma entrega e uma expectativa num receber em um outro lugar, na nossa verdadeira pátria, que é o céu. A ponto de Jesus dizer em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que vocês vão comer, ao que vocês vão beber. Alguém que consegue dizer que não desenvolve nenhum tipo de ansiedade por conta das contas que tem para pagar, tirando os adolescentes para baixo, para cima? E alguns adolescentes até também se preocupam com essas coisas. Mas sabe o que é mais interessante nessa narrativa de Mateus 6? São os sintomas. Ele vai dizer de uma forma clara, não podeis servir a dois senhores, porque ou desprezará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade é um sintoma de uma guerra de divindades dentro do nosso coração. Não é só um efeito psicológico, psiquiátrico, mas é um resultado de um coração dividido. Crer ou não crer? Preciso fazer essa pergunta de novo. Você já nasceu de novo? Ou a sua pátria ainda é aqui na terra? Ou eu e você estamos enraizados de uma forma tão profunda nessa terra que tudo é penoso demais, tudo é caro demais, tudo gera fadiga demais. Não. Dizimar é muito difícil. Eu vou na igreja do dízimo que nem precisa. Não, ir na igreja 2 vezes por domingo é muito, é muito. Eu preciso ter qualidade de vida. Não. Ler a Bíblia todo dia, eu não vou ser pastor. Eu não vou deixar de fazer isso. A Bíblia não fala que é pecado. Se o irmão acha que é pecado, o problema é dele. São frases que, se você nunca falou, você já pensou. Se você nunca pensou, você está mentindo. Não sei para quem. Mas o que é interessante é, quando nós somos renascidos para uma outra pátria, para um outro lugar, para um outro destino. Logo, tudo que me remete a essa realidade deveria perder um pouco a cor, sim ou não?
Não é exatamente o que Paulo vai dizer aos Filipenses? Vamos comigo, por favor, no capítulo 3. Versículo 18. Olha o que Paulo vai dizer. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Observe o texto. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está em sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde é a sua pátria? Olha como a percepção de pátria muda toda a nossa expectativa desse tempo, dessa vida. Nessa mesma carta à igreja de Filipos, Paulo vai dizer de uma forma muito clara: irmãos, para mim, o morrer é lucro. E o viver? Viver é Cristo. A Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer: porque eu já estou sendo oferecido como sacrifício de libação. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará, e não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. É só eu que fico assustado com a distância da mentalidade que Paulo tinha para a mentalidade que eu, Tiago, tenho. Outro dia eu vi um vídeo que é cômico, mas é triste. Está escrito em cima o versículo bíblico de Paulo falando: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí a imagem é um cara embalando uma caixa. E o cara faz aquela caixa rodar numa velocidade que eu nunca tinha visto antes, e a fita vai enrolando sozinha ali. E ele faz um trabalho perfeito, a caixa fica toda enroladinha em segundos. E o outro cara, aí está assim, esse é Paulo, e o outro cara, esse sou eu. E o cara lá todo desajeitado, tentando ajeitar a fita. Começar o trabalho. É exatamente assim que eu me sinto quando eu ouço e leio Paulo falando isso. Qual é a grande característica de Paulo? Paulo nasceu de novo e foi repatriado. Logo, toda a sua mente, todo o seu coração e todo o seu apego estão, de alguma forma, sendo direcionados a um outro lugar. A última característica de um novo nascimento é uma clareza e uma reação a quem Jesus é. É muito interessante perceber que os discípulos, mesmo andando com Jesus, não entendiam quem Jesus era. Será que nós corremos esse risco? Estamos décadas andando com Jesus, décadas ouvindo suas palavras, anos desfrutando dos seus ensinamentos, mas não entendemos quem Ele é. Não entendemos com clareza o que Ele fez. Não entendemos o que Ele prometeu. Porque sempre que eu encontro pessoas com situações complicadas de vida, muitas vezes eu me pego e percebo essas pessoas não entendendo o que está acontecendo nas suas vidas. Outro dia eu estava fazendo um gabinete, e a pessoa está vivendo um momento muito difícil, com um problemaço com os seus filhos. E a pergunta que ecoa na mente dela, na minha mente, na mente de quase todos nós, é: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso?
Por que minha vida está amarrada, está presa, está acorrentada, está, sei lá o que pode mais estar? E parece que, por mais tempo que nós andemos numa igreja, lendo a Bíblia, conhecendo, essa crise de Jó sempre está nos nossos corações. Qual é a crise de Jó? Eu não mereço estar vivendo o que eu estou vivendo. Não é essa a crise de Jó? Não, pastor, Jó não blasfemou, lembro, no capítulo 2. 1 e 2, ele realmente, cara íntegro, se dizia do mal, igual a ele não tem. Jó 27, é o Jó que quer estar diante de Deus, chegar ao trono do Altíssimo e encher sua boca de argumentos contra o Altíssimo, porque ele não teria como responder Jó. Você já se pegou no lugar de Jó? Eu já me peguei no lugar de Jó. Mas um novo nascimento, ou renascimento, sugere que nós venhamos a entender com clareza quem é esse Jesus. E quando você entende quem é o Jesus, você se entende. E você se conhece. Sabe o que acontece com esse homem chamado Nicodemos? Ele some. Ele vai aparecer no capítulo 7 de João, defendendo Jesus, falando assim, a gente julga um homem sem antes ouvi-lo, depois ele some de novo. Ele vai aparecer agora no capítulo 19 de João, ele e José de Arimateia, tirando Jesus da cruz e colocando ele no túmulo. É muito interessante perceber que o homem que se aproxima de Jesus à noite, muito provavelmente porque não queria ser visto, achando que tinha entendido quem Jesus era, foi completamente confrontado por uma urgência, uma necessidade da sua existência. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Não importa se você é religioso, não importa se você é rico, não importa se você é abençoado, não importa se você vai à igreja todo dia, não importa se você é dizimista, não importa, você precisa entender que Deus tem que fazer alguma coisa na sua vida, no seu coração, para você nascer de novo. E ele experimenta um pouco mais desse Deus, e depois ele assume esse Deus na sua vida, na sua existência, nas suas escolhas. Nós nunca mais ouvimos falar de Nicodemos. Mas é evidente que João fez questão de fazer a narrativa 3 vezes sobre ele. Pasmem-se. João só fala 2 vezes de Maria que quebrou o vaso de alabastro. Mas ele faz questão de falar 3 vezes sobre Nicodemos. Um homem que achava que tinha entendido tudo. Mas ainda precisava do básico. Não é assustador Jesus falar isso para o homem mais preparado que tinha daquele tempo? Ele não podia ter falado isso para a mulher samaritana, que estava lá no 5º marido, que nem era dela. Ou mulher, você tem que nascer de novo. Mas não foi isso que ele falou para ela, né? Ele falou isso para Nicodemos. Ele não falou para o homem coxo do tanque de Betesda, que estava lá acreditando numa mentira. Mas ele fala para o religioso. Para o cara que faz tudo certinho. Mas que não entendeu que por mais que faça tudo certinho, tudo isso é insuficiente se você desprezar o pão de Deus que desceu do céu. Se você não limitar o seu direito de entrada a partir não do que você faz para Deus, mas do que Ele fez por você, por mim. Uma vez eu estava evangelizando um grande amigo. Um grande amigo. E ele era espírita, e ele era um espírita muito atuante. Você deve conhecer alguém assim. E ele era atuante, e ele fazia muitas coisas, boas ações às pessoas, porque ele acreditava e ele entendia que através das boas ações ele iria evoluir, crescer, aprender.
E uma vez falando de Jesus para ele, ele falou assim: Tiago, irmão, me leva a mão, não, eu te respeito muito. Mas eu não quero esse Jesus. Eu estou bem resolvido com o que eu faço. Ele não entendeu o que Nicodemos entendeu. Ele não entendeu que existe em nós um veneno de uma serpente que um dia enganou Eva. E que esse veneno que está no sangue de Eva, que está no sangue de Adão, corre nas nossas mesmas veias. Ele não entendeu que não importa quanto bem ele faça, nada resolve esse veneno chamado pecado. Ele não entendeu que não tem religião, não tem pastor, não tem oração, não tem papa que resolva o problema que só Jesus pode resolver. Recebendo sobre si, naquele madeiro, todo o veneno. Toda a culpa. Todo o castigo, toda a maldição que vem junto com tal veneno. Minha resposta foi: meu irmão, deixa eu falar uma coisa muito importante. O que você está recusando é a única coisa que a Bíblia anuncia como apto a resolver o problema que você está tentando resolver fazendo bem. E deixa eu falar uma outra coisa, agora humanamente falando. Se você estiver certo, eu estou muito bem resolvido, porque o meu Cristo me convida a viver uma vida de boas ações. Mateus 25. Vinde, bendiz meu Pai, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, me deram de beber, quando eu estive preso, foram me visitar, quando eu estive nu, me vestiram. Tiago 1. Essa é a religião que agrada a Deus, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Agora, meu irmão, se eu estiver certo e você estiver errado, não tem o que fazer. Sua palavra foi: vou pagar para ver. Não pague para ver. Se a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é, se ela é inerrante e infalível, e ela é, se o céu e a terra passarão, mas as palavras dele permanecerão para sempre, e de fato é, nem um homem como Nicodemos é suficiente, nem você, com suas boas ações, seria suficiente, nem eu, sendo pastor, seria suficiente, nem todo o conhecimento bíblico que você possa ter seria suficiente. Diante de uma recusa à salvação de Deus chamada Jesus Cristo. Diante da recusa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tem um nome chamado Jesus Cristo. Diante do Filho de Deus. Este é um nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Então, nascer de novo não é um assunto que você tem que ficar pensando sobre. É algo que nós temos que experimentar de uma forma tão profunda, tão clara, tão assertiva, que essa vida neste tempo, nessa era, neste mundo, passa a ser vivida com a expectativa da eternidade, que esse coração duro, magoado, cruel muitas vezes, precisa ser trocado por um novo coração, não mais de pedra, mas de carne. Que nos é dado um espírito, o espírito do próprio Deus para viver a partir dele.
e uma intimidade, um relacionamento profundo, para entendermos, de uma vez por todas, que tudo gira em torno dele e não de nós. Eu estou sendo extremamente repetitivo em dizer isso, mas, como Paulo diz, é segurança para você e não é penoso para mim repetir. Sabe o texto de Ezequiel que lemos, no capítulo 32, versículo 26? Olha o que Deus vai dizer ao povo que ele está prometendo livrar e libertar. No versículo 22. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Aí no versículo 24, ele vai dizer, tomar-vos-ei e purificarei com água limpa. E aí começa toda a narrativa de que ele vai tirar o nosso coração de pedra, vai dar-nos coração de carne, que ele vai botar o seu espírito em nós. Versículo 32 vai dizer, versículo 31 vai dizer, olha a consequência de um Deus que tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne e coloca o seu espírito sobre nós. Versículo 31, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos por causa da vossa iniquidade e das vossas abominações. Posso fazer mais uma vez essa pergunta? Você já nasceu de novo? Quando você pensa nos seus pecados, quando você pensa no custo dos seus pecados, quando você pensa em quem pagou os seus pecados, quão digno, quão poderoso, quão santo, quão misericordioso, quando você pensa nos juros acumulados que o seu pecado gerou, é isso que você sente no final? Quando eu e você pecamos de novo, mesmo depois de toda essa consciência, todos nós pecamos ainda, certo? Sim ou não? Todos nós pecamos. Mesmo sabendo que o Filho de Deus foi moído no madeiro por conta desse pecado que nós continuamos cometendo, isso nos enoja? Nos incomoda ao ponto de batermos no peito como um publicano citado, dizendo, "Sê propício a mim, ó Deus, porque eu sou o pecador." Ou estamos como Nicodemos, vestidos das nossas armaduras religiosas, aonde estamos por dentro, cheio de feridas, contusões, pus, mas está tudo certo, porque ninguém está vendo. Ninguém sabe. Sabe o que é interessante quando a gente olha para esse Deus que a Bíblia apresenta? Em Isaías 1, ele vai dizer que ele queria se aproximar de nós. Deitar vinho nas nossas feridas. Espremer nosso pus. Amolecer as nossas contusões com azeite. Muitas vezes a Bíblia apresenta esse Deus como um Deus que quer tratar o pecado.
limpar o pecado. Mas essa forma de viver, muitas vezes, impossibilita isso. Ele vai dizer a Isaías: o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Então nós caímos mais uma vez no início da nossa mensagem. Você sabe o que você realmente precisa? Ou você é como Nicodemos, como a mulher samaritana, como os amigos do coxo? Ou você é como Jairo, no capítulo 8 de Lucas, falando: Jesus, vem depressa, minha filha vai morrer, Jesus. Enquanto Jesus está falando para ele: ô Jairo, crê somente, e ela vai ser salva. Jairo achava que ele precisava de uma cura. Jesus achava que Jairo precisava crescer em fé. E eu poderia aqui citar dezenas de vezes que Jesus apresenta àqueles que estão se encontrando com ele uma necessidade que o indivíduo sequer imaginava que era a sua. Talvez você nunca tenha parado para pensar que o que você precisa não é de dinheiro para pagar as contas. O que você precisa não é um pastor que prega coaching, fichas caindo. O que você precisa não é uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor. Talvez o que você precise não seja um emprego melhor, nem um patrão melhor. Talvez o que você e eu precisamos, de uma forma direta, simples, é um encontro com Jesus, não o Jesus que a gente acha que ele é, mas o Jesus que ele se declara ser. Talvez o que eu e você precisamos é renascer. Nascer de novo. Ser regenerado, feito uma nova criatura, com uma nova mente, com um novo coração, com uma nova pátria, com novos sonhos, com novos desejos, com novos prazeres. Talvez seja isso que nós estejamos precisando. Nós estamos tão preocupados com a próxima dose de dopamina que sequer pensamos nessas coisas. Está tão preocupado com o que você vai jogar para cima? O que você vai arrastar para cima? Tão preocupado qual vai ser o próximo terremoto que vai acontecer na sua vida? Tão preocupado com o próximo leão que vai aparecer para você matar, que não conseguimos pensar com sinceridade o que realmente precisamos. O que realmente importa. Que Deus nos ajude. E que nós possamos, com sinceridade, entender o que Deus tem falado com a gente. Sabe, antes de começar o culto, bem antes, na verdade, eu estava falando: Deus, traz as pessoas que precisam ouvir isso. E tem pessoas aqui que são crentes a vida toda, literalmente. Tem gente que eu não sei se é crente a vida toda. Mas o que eu tenho experimentado de Deus é, Ele bem ouve as nossas orações, e Ele bem responde as nossas orações. E se essas características de um novo nascimento não estão na sua vida, eu preciso te fazer pensar com sinceridade. Porque Nicodemos teve que pensar. Pedro teve que pensar. Paulo, segundo o texto, ficou 3 dias pensando, sem comer nada. Quando ele foi confrontado. Não com uma possibilidade, mas com uma realidade. Qual é a realidade?
importa nascer de novo. Importa ser nova criatura. Importa morrer para este mundo e viver para Deus. Importa se desarraigar, cortar as suas raízes. Importa sonhar, pensar, desejar o céu. Importa olhar para o outro como meu igual. Importa olhar para Deus não como meu igual, mas como o Criador, o Salvador, o Redentor, o Juiz, o Kyrios, o Senhor, de todos e de toda a glória. Não se engane. Acreditar de uma forma equivocada em Jesus não é suficiente, tá? Foi o que Jesus deixou claro para Nicodemos. Não é suficiente acreditar em Jesus da sua cabeça. Até porque o Jesus da sua cabeça só existe na sua cabeça. O Jesus que a Bíblia apresenta, ele não se ajusta, ele não se iguala, ele não se rende, ele não se define aquilo que você acredita, aquilo que você pensa. Se fosse a gente bem faria isso, não faria? Nicodemos chegou falando que a gente é mestre. Então a gente é mestre. Tá bom, Nicodemos. Você quer acreditar assim? Fica assim. Jesus não. Falou, para parar. Não precisa nem falar como que você acha que eu sou, não. Deixa eu te falar quem eu sou. Eu sou a salvação do mundo. Eu sou. É crendo em mim, em quem eu sou, que o homem vai ser salvo. E então vamos entrar no domingo que vem no versículo mais importante talvez da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu e você temos que crer para renascer, não num Jesus hipotético, mas num Jesus que se revela e se apresenta na sua palavra. A minha oração é que Deus confirme o nosso renascimento cada dia mais nas nossas vidas, e que Deus gere renascimentos, novos nascimentos, a muitos e muitos, para que Ele receba a honra, a glória e o louvor que convém a Ele, pelo esforço dEle, pela entrega dEle, pelo sacrifício dEle, pela morte dEle, pela ressurreição dEle. Percebe que é tudo dEle? Olha o que Deus falou para o povo: olha, estou fazendo isso não é só porque eu amo vocês, não, é porque eu amo o meu nome, o nome que vocês profanaram. Eu faço isso por amor a Ele, para que todas as nações saibam que há Deus em Israel. Acreditar num Jesus que aceita você, que deixa você viver do jeitinho que você quer, pensar sobre Ele do jeitinho que você pensa, fazer o que você acha que você deve fazer, não é o convite. Não é uma característica daqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo se renderam, abandonaram as suas crenças paralelas e se renderam àquilo que Ele fala sobre Ele. Esse é um dos primeiros passos para nascer de novo. Minha oração é que Deus se revele, como se revelou a Pedro, a Paulo, a Nicodemos, que Ele se revele como se Ele revelou a João, a Tiago, que Ele se revele como se revelou a Paulo, Timóteo, Tito,
Filemon, como Ele se revelou a tantos outros, que Ele continue a se revelar a mim e a você. E que nós possamos crer nele e ser por Ele transformados. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, graças te damos. Graças te damos porque a Tua palavra, ó Deus, nos confronta. A Tua palavra confrontou os homens há 4.000 anos. A Tua palavra confrontou Nicodemos há 2.000 e poucos anos atrás. Isso mostra de uma forma tão profunda que ela é a Tua palavra, porque ela está a nos confrontar 2.000 anos depois. E ela há de confrontar todo ser humano que se aproximar dela. Porque de fato ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Ela de fato é pura, santa, refinada. Ela de fato tem poder para gerar fé e naturalmente salvação. Ela de fato é o poder de Deus para gerar vida em pessoas que parecem ter vida, mas estão mortas. Ó Deus, que essa Tua palavra gere vida, penetre os nossos corações e diante de um vale de ossos secos possa gerar um poderoso exército que resulta em glória e louvor ao Teu santo nome. Pois para isso existimos, para isso fomos criados e para isso respiramos. Não mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e se entregou pelos nossos pecados, para que Ele receba a honra, a glória e o louvor para sempre. Continue de olhos fechados. Se isso é uma verdade para você, se a pergunta que foi feita repetidas vezes essa noite te incomoda, você quer pedir auxílio e ajuda a Deus para que isso deixe de ser um incômodo, eu queria te fazer um convite essa noite. Convite em fazer essa oração. Deus, eu preciso nascer de novo. Eu preciso de uma nova mente, de um novo coração, de uma nova pátria. Eu preciso de uma nova percepção de vida, de novos sonhos. Eu preciso mudar. Eu preciso que o Senhor mude a forma que eu busco alegria. Eu preciso nascer de novo, Senhor. Se tem alguém aqui que precisa fazer essa oração, levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero orar com você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Pode abaixar a mão. Tem mais alguém aqui essa noite que precisa pedir a Deus: Senhor, eu quero nascer de novo? Levante bem alto uma das suas mãos. Vamos orar juntos. Santo Deus, o primeiro passo para o renascimento é o reconhecer essa necessidade. E algumas pessoas aqui essa noite reconheceram essa necessidade. Precisam se reconhecer necessitados, carentes de um novo nascimento, que eles mesmos não sabem como fazer, e nenhum homem sabe de fato como fazer, a não ser um homem santo, que gera isso. Deus cria fé no coração desses homens, dessas mulheres. Desenvolve, ó Deus, uma nova mente, um novo coração, para que cada dia mais essa nova vida fique em evidência nos seus pensamentos, nas suas escolhas, nas suas palavras, nos seus sonhos, nos seus ideais, na sua esperança de uma nova pátria. Deus, se alguém que está aqui não levantou a mão, mas o Senhor tem ferroado a sua consciência com isso, ó Deus, enche o coração dessa pessoa de coragem para fazer essa oração.
de pedir isso ao Senhor, porque o Senhor é aquele que se revela, é aquele que desce, é aquele que ouve, é aquele que vê, é aquele que salva. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, Deus. E esse mundo carece de entender isso, de aprender isso e de experimentar quem Tu és. Pai Santo, continua falando com a gente através dos louvores. Continua tratando e curando as nossas almas. Continua nos dando novamente um novo coração. Continua a obra que um dia o Senhor começou e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos porque Teu é o reino, todo o poder, toda a glória, para sempre. O povo de Deus diz: